Fala, desenvolvedor indie, beleza? Meu nome é Wellston Ferreira e nesse vídeo eu queria começar aqui a implementação da nossa colisão do personagem em Tiles. Mas antes de a gente começar realmente a implementar a colisão, eu queria fazer um sistema aqui de debug. Na verdade, quando você está desenvolvendo jogos, é interessante que você crie vários sistemas que facilite o processo de desenvolvimento. E nesse vídeo eu queria criar o sistema que faz debug da colisão, para a gente entender o que está acontecendo de colisão, para facilitar aqui o nosso processo de desenvolvimento. Mas antes disso eu quero adicionar aqui algumas coisas ao componente de colisão, certo? Primeiro é o seguinte, o componente de colisão ele vai ter aqui, ele já tem, né, o ground, mas ele vai ter também o on ceiling, ou seja, no teto. Aqui vai ter também o on left wall, ou seja, quando ele estiver encostando na parede esquerda, e consequentemente o on right wall, ou seja, quando ele estiver encostando na parede direita. Além disso, a colisão ela roda em cima de uma caixa de colisão. Aqui no LibGDX a gente tem uma classe que é o retângulo, que ela serve como a nossa caixa de colisão, ou seja, a nossa collision box. Então aqui na parte de criação do nosso personagem, eu vou fazer o seguinte, aqui é meu asset, minha textura na verdade, eu vou jogar ela aqui numa variável. Por enquanto eu vou utilizar essa textura dessa forma, depois a gente vai estar vendo a parte de animação. Mas o que eu quero fazer, aqui no meu collision box, no meu collision, né, no componente de collision, ou seja, no cCollidable, eu vou ter o collision box e eu vou setar o meu tamanho, que vai ser justamente o tamanho da minha textura. Então, eu vou ter o meu get width e get height. Além disso, eu vou setar também a posição, no caso do meu box. Então, existe um método aqui que é o setCenter, e ele justamente vai ser um novo vetor do meu x e do y que eu estou passando aqui no parâmetro. Então, o que acontece? Quando eu criar essa minha caixa de colisão, ela vai estar criada na mesma posição do personagem, certo? Então, agora eu queria criar um sistema aqui, que é justamente o sistema que vai fazer o debug dessas informações. Ele vai ficar exibindo essas informações de debug do nosso personagem, ou seja, vai exibir a caixa de colisão, se está fazendo colisão nas paredes, ou no teto, ou no chão, e aí outras coisas também que a gente vai estar botando. Então eu vou colocar aqui o collision debug system, ou seja, o nosso sistema de colisão, e ele vai estender a classe de iterate system, ou seja, ele vai iterar entre todos os nossos as nossas entidades. Eu vou apagar isso aqui. Posso apagar também isso aqui do construtor, que eu vou passar diretamente. E aqui eu vou definir, no caso, os aspectos, que na verdade é quais componentes as entidades precisam ter para poder ela participar desse sistema. E justamente vai ser o componente de transform component, né? Que é justamente onde está a posição, a transformação. O nosso rigid body, que tem nossa velocidade, no caso, onde está a nossa velocidade. E também o nosso Collidable Component, certo? Além disso, aqui eu quero passar também como parâmetro a câmera, pois eu vou desenhar aqui algumas coisas e eu preciso da câmera para poder desenhar. Então, eu simplesmente vou receber aqui como parâmetro essa câmera, dessa forma. Além disso, eu vou utilizar aqui, criar um Shape Renderer. É uma classe do LibGDX que é responsável por renderizar linhas, quadrados, ou seja, ela é renderizada de forma rasterizada. Então eu vou instanciar essa classe, beleza, o Shape Renderer. E aqui eu vou justamente no begin desse método, eu vou fazer o que? Eu vou setar da mesma forma que a gente modifica aqui no sistema de renderização. Aqui ó, eu seto a minha matriz de projeção. Eu preciso também aqui setar a minha matriz de projeção, que é justamente a minha câmera, e eu pego a matriz combinada.
Além disso, aqui no meu Begin também, eu vou iniciar a renderização. E aqui eu posso especificar qual tipo de geometria eu quero desenhar. Se eu quero desenhar uma linha, se eu quero desenhar ponto ou se eu quero desenhar a minha forma preenchida. Eu quero desenhar só as linhas, ou seja, ela não vai ficar preenchida. Eu vou até dar um import aqui, ó. Eu venho aqui em cima desse daqui, dou Alt e Enter, né? E ele vai importar dessa forma. Além disso, eu preciso implementar aqui o meu end, que é para finalizar justamente o meu desenho. Existe o método end. E por final, eu vou chamar aqui o dispose, na qual eu vou simplesmente dar dispose nesse meu shape render. Então aqui é bem simples o nosso processo da entidade. Eu vou pegar aqui os componentes. Então para isso eu vou criar aqui, no caso, os meus mappers. Eu vou até pegar aqui os mappers do próprio movimento. Eu também vou pegar aqui dessa forma, que é exatamente esses mesmos do nosso movimento do personagem. E aqui eu começo a fazer a renderização dos nossos elementos de colisão. Para isso eu vou criar aqui alguns vetores auxiliares. Esse aqui vai pegar, no caso, a nossa posição mínima do nosso personagem. Então, para isso eu vou pegar aqui justamente o meu collision box. E eu vou usar aqui o get position, e aqui eu vou simplesmente passar um vetor novo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vetor novo que criou, vai passar aqui para dentro dessa função e vai setar as posições do nosso personagem, né, em x e y. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o max, que é o máximo, só que aqui eu vou pegar o meu get size, certo? Então, se eu tenho aqui o meu tamanho e eu somo a minha posição, eu vou pegar justamente a minha quina superior. Então eu criei aqui uma imagem só para facilitar aqui a visualização. Então perceba que essa minha caixa, ela tem aqui as coordenadas que são essas daqui que está marcado, certo? Esses pontos aqui de quina. Então essa caixa ela tem a coordenada aqui, por exemplo, que esse aqui é o mínimo em x e o mínimo em y, ou seja, é esse ponto. Esse aqui é o máximo em x, ou seja, aqui é o mínimo, aqui é o máximo em x, só que aqui é o mínimo em y. Aqui vai ser o mínimo em x e o máximo em y, ou seja, em x, que é esse aqui, é o mínimo, mas em y, ela é aqui o máximo, né? E esse aqui é o máximo máximo, ou seja, ele aqui é a coordenada maior aqui da nossa box. Então é justamente o que vai acontecer é o seguinte: esse mínimo é justamente aqui a posição do meu retângulo, só que o meu máximo vai ser justamente o tamanho da minha box adicionado, no caso, do meu mínimo, certo? Então, se esse aqui, por exemplo, tem 200, o máximo vai ser justamente o mínimo mais 200. Justamente vai dar aqui o máximo. Além disso, também eu vou criar aqui outro vector 2 para pegar o meu size da minha box. Então, eu vou pegar aqui o collision box, get size. E aí eu vou passar num novo vetor também. Então, o meu shape render, ele basicamente tem algumas funções de renderizar. Mas antes de eu criar exatamente a minha renderização, fazer a renderização, eu preciso definir a minha cor. E eu vou fazer o seguinte: para as minhas linhas da minha caixa, eu simplesmente vou utilizar o meu green, ou seja, o meu verde. Como é que eu desenho uma caixa? Eu simplesmente uso o rect, certo? E aí eu preciso passar as minhas coordenadas mínimo x, mínimo y, ou seja, a posição, e eu preciso passar o meu size x e o meu size y. Então aqui eu preciso passar o que? A posição x, y e a minha largura e a minha altura. Exatamente esse aqui, os parâmetros do desenhar o retângulo. Outra coisa aqui que eu queria fazer também debug é, no caso, o meu vetor de velocidade. Então para isso eu vou criar uma outra linha, certo? Que eu vou definir ela aqui de azul. E também eu vou fazer essa linha. Essa linha vai basicamente ser o seguinte: eu crio aqui a linha com line. Eu preciso passar a minha coordenada inicial e a minha coordenada final do meu segmento de linha. Então, para isso eu vou pegar justamente a transformação do meu personagem na coordenada de x.
Então o meu personagem ele vai estar movimentando em direção da minha velocidade, baseado na posição atual. Se lembra que aqui na regra de movimentação, ela é justamente o que? A minha posição vai ser a minha velocidade vezes o delta time. Então, eu vou desenhar aqui uma linha a partir da origem do meu personagem. Então aqui eu vou pegar a posição X e Y. E justamente o meu final da minha linha, né? Ou seja, o meu segmento de linha, vai ser justamente onde está a minha velocidade. Só que em relação à posição que o personagem tá. Então eu vou somar aqui a posição mais a minha velocidade. E eu vou fazer a mesma coisa para o meu Y. Então eu vou fazer aqui o Y. Então eu vou só rodar aqui para vocês verem como está ficando. Então o detalhe que eu preciso fazer, eu até na verdade vou fazer o seguinte, eu vou, em vez de eu usar dessa forma aqui, eu vou pegar aqui o meu mapper, certo, do Collidable, e vou ver se ele, se a entidade existe. É a mesma coisa que a gente está verificando se é diferente de nulo o nosso componente. Mas aqui o que, é que eu vou fazer? Se existe o componente de Collidable na minha entidade, eu vou simplesmente pegar o meu Collidable, né, o meu Collision Box, e vou dar um Set Center justamente a posição do meu personagem, né, para poder ele ficar toda vez posicionando a nossa Collision Box junto ao nosso personagem. Além disso, aqui falta só renderizar, aliás, adicionar aqui o componente no nosso Word, né, do Artemis. Então eu vou colocar aqui justamente o New Collidable Debug System. E aqui eu preciso passar a minha câmera. Perceba que eu estou colocando aqui dentro do debug, né, que só quer acontecer quando esse debug tiver. E beleza, perceba que ele começou a renderizar e justamente, ó, perceba que a minha velocidade ela está sempre em direção da onde meu personagem está se deslocando. Perceba que é exatamente essa intenção. A única coisa que está faltando aqui é fazer justamente os sensores do teto, os sensores da parte de baixo, os sensores das laterais. Então para isso é bem simples. Aqui dentro do nosso sistema de colisão, eu vou justamente usar aqui a cor vermelha para fazer essas marcações. Então eu vou usar aqui uma cor color red, beleza? E aí eu vou fazer a verificação aqui se os nossos componentes, né, de sensores, que é o ground, enfim, né, todos os outros, acontece. Se acontecer, eu vou fazer justamente o desenho dessa reta em cada local. Então, vamos lá. Então, beleza, né? Como a gente viu, a gente desenha uma linha dessa forma. A gente precisa passar só os pontos, o final e o inicial. E perceba que um ground, que é justamente essa parte de baixo, vai ser min x, min y, mass x, min y. Então vai ser aqui min x, min y, mass x e min y. Para o meu teto vai ser esse outro aqui, ó, esse. E esses justamente são o meu mínimo x, aí o máximo y, a diferença aqui que é o máximo. Aqui vai ser o máximo de x e aqui vai ser o máximo de y. Já para minha parede da esquerda vai ser mínimo, 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 máximo. Ou seja, mínimo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. E por final aqui o nosso on right wall, né, que é o nosso sensor de direita, da parede direita. Vai ser máximo x, mínimo x, máximo x e o máximo y. Então eu vou rodar aqui para a gente ver como está ficando. Então
o que é que acontece? Para testar isso aqui, eu simplesmente vou vir aqui no componente e vou marcar esse aqui, esse. O único que não funcionou foi o ground. Isso acontece aqui porque o nosso sistema aqui de movimento ainda não está completo. Então eu vou até comentar aqui só para testar mesmo. Então aqui com a minha entidade agora eu consigo pegar o componente de colisão e se eu marcar aqui vai estar funcionando todos corretamente. Então esse vídeo a gente fez aqui o nosso sistema de debug da nossa colisão. Porque no próximo vídeo a gente vai estar de fato aqui começando aqui o processo de colisão e é importante que a gente tenha esse sistema de debug para poder a gente entender o que está acontecendo com a colisão do nosso personagem e como é que a gente pode resolver melhor essa colisão. Então eu queria convidar vocês para se cadastrar aqui na plataforma desenvolvedorindie.com. É bem simples, você se cadastra com a sua conta do Facebook ou com seu e-mail e aqui vai ter conteúdo extra que não tem no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, divulgue com outras pessoas que estão desenvolvendo jogos também o canal. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!